Boa noite, torcida tricolor de todo o Brasil. Aqui é Ney do canal Fluminense e a gente vai trazer as últimas notícias do Fluminense hoje. Hoje é sexta-feira. Estamos a 2 dias do jogo do Fluminense contra o Juventude, que vai ser em Caxias do Sul, domingo às 4 horas da tarde. E a gente vai trazer as últimas notícias do Flu hoje. O Fluminense treinou no CT Carlos Castilho, vai treinar amanhã, vai fazer o último treino amanhã, se preparando para o jogo. Como eu falei, o Fluminense vai ter o retorno do Thiago Silva na zaga e vai ter alguns desfalques, né? Que é o Canóbio, que é o Cano, que não joga, né? Claro. O Keno sentiu uma fisgada ontem, pode ser que não jogue também. Então o Renato pode ser que faça algumas alterações para o jogo nesse domingo. Talvez entre o Serna ali no lugar do Keno, na ponta esquerda. Tá? Então, amanhã a gente vai trazer mais detalhes das escalações de Fluminense e também do Juventude, tá? E vai falar da arbitragem também. Amanhã a gente vai fazer o pré-jogo. Gente, Fluminense conta com a vitória do Once Caldas ontem pela Sul-Americana. O Once Caldas ganhou o San José por 2-1. O Fluminense caiu para a vice-liderança do grupo F, mas garantiu a segunda colocação do grupo. Ele não vai poder mais ser alcançado tanto pelo San José e também pela União Espanhola, não tem como alcançar mais o Fluminense. Então, Once Caldas e Fluminense matematicamente não podem mais ser alcançados. Mas se o Fluminense vencer o Once Caldas, ele se classifica em primeiro lugar da fase e vai direto para as oitavas de final. Se ele ficar em segundo, ele vai jogar o mata-mata contra algum time que ficar em terceiro lugar na Libertadores e vai disputar o mata-mata com o Fluminense. Então, o ideal é o Fluminense vencer o Once Caldas e já se classificar para as oitavas direto em primeiro lugar. Então ele tem a obrigação da vitória em cima do Once Caldas. Agora, falando de jogadores, de contratação, os clubes brasileiros que vão disputar o Mundial, Palmeiras, Flamengo e Botafogo, estão monitorando jogadores de alto nível, né, para reforçar os seus times, que já são grandes times. Pra você ter uma ideia, o Botafogo quer contratar o Almada, quer voltar, trazer novamente o Almada e o Luiz Henrique, tá? E quer contratar o Nino para a zaga, tá? O Nino que está no Zenit, ex-Fluminense. O Flamengo está fechado já com o Jorginho, né, que vem da Europa. E o Fluminense, né, completamente oposto dos demais rivais, está fechando com Marcelo Lomba, reserva do Palmeiras, goleiro de 38 anos, e Zé Wellison, está monitorando Zé Wellison, volante, reserva de 30 anos do Fortaleza. Gente, parece piada, né? Parece surreal o que essa diretoria a incapacidade que essa diretoria do Fluminense tem, tá? Como eu falei, o Fluminense monitora o jogador, o Zé Wellison, de 30 anos, reserva no Fortaleza. O Vitória da Bahia também tem interesse no jogador. O jogador vale 2 milhões de euros. E, pessoal, sinceramente, definitivamente, o clube não sabe escolher bons nomes para reforçar. Essa é a verdade do Fluminense. Infelizmente, é a realidade do Fluminense, né? O jogador é reserva no Fortaleza. Em que ele vai ser útil no Fluminense? Em que? Não sei. Marcelo Lomba, de 38 anos, para que vem pro Fluminense se a gente tem o Vitor Eudes na reserva e quando entra vai bem? Agora, mudando completamente de assunto, o lateral esquerdo Caio Henrique, de 27 anos, que está no Mônaco da França, deu entrevista ao GE e foi perguntado se possivelmente poderá voltar ao Fluminense. Ele em entrevista falou que torce pelo Fluminense, que de vez em quando assiste os jogos do Fluminense, mesmo o fuso horário lá ser completamente diferente. Às vezes ele assiste de madrugada os jogos e tem vontade, sim, se voltar ao Brasil, voltar ao Fluminense. O Fluminense é a prioridade dele, ele fez grandes amizades e gostaria sim de voltar ao Fluminense. Seria excelente para ele, tá? Ele possivelmente será convocado pelo técnico Ancelotti da seleção, tá?
Ele tem contrato até junho de 2027, o valor do passe dele é de 15 milhões de euros, tá? Mas ele vale cada centavo. É um jogador que viria para ser titular, tá? Aí eu faço a pergunta à diretoria do Fluminense, por que essa diretoria não tenta trazer por empréstimo o Nino e o Luiz Henrique para o Mundial? Pelo menos por empréstimo, os dois jogadores entrariam como uma luva nesse time. Agora vocês imaginam o Luiz Henrique na esquerda e o Arias na direita. Vocês imaginam o Nino ao lado do Thiago Silva na zaga. Olha como é que vai fortalecer esse time, tá? Sem falar no André ali como volante, também seria ótimo, mas isso aí já é sonhar demais, né, galera? Aí já é sonhar demais. E a gente não pode esperar isso dessa diretoria, sinceramente, eu não espero. Eu vou falar a verdade, e eu não espero, e tomara que a torcida também não fique esperando muita coisa que vai cair do cavalo, tá? O Everaldo falou também ao GE, em entrevista ao GE, reconheceu que perdeu algumas oportunidades no jogo passado, perdeu pênalti, que não é muito dele perder pênalti, mas que vai continuar trabalhando para ajudar o time. Falou que não vai se abater, né? E que é uma honra vestir a camisa do tricolor e trabalhar com seu ídolo Renato Gaúcho. O Everaldo, que começou no Grêmio, né? Ele treinou, chegou a fazer treinos contra o Renato, no time reserva, contra o Renato, no time titular. Ele era garoto quando começou. Ele é gremista, ele é gaúcho, gremista. E é uma honra de trabalhar com o Renato Gaúcho. O que eu acho do Everaldo? O Everaldo tem qualidade. Eu não vou dizer que o Everaldo não tem qualidade, ele tem qualidade. Mas eu acho que ele tem que aproveitar mais as oportunidades, ele tem que treinar mais arremate. Ele não pode errar como ele está errando na hora do jogo, quando a gente mais precisa dele. Ele tem que ser mais efetivo, ele tem que treinar as finalizações de cabeça e por baixo também, tá? Eu ainda aposto no Everaldo, quem sabe o Everaldo começa a meter gol aí, tá? Infelizmente, pessoal, o que eu falei antes, eu vou repetir agora, a nossa diretoria tricolor não se motiva nem com a disputa de um Mundial, tá? Nem com a disputa de um Mundial de clubes, que a gente não sabe quando a gente vai disputar novamente. Enquanto os adversários que já possuem bons elencos pensam grande em contratações, o nosso presidente pensa em Marcelo Lomba, em Zé Edson, né? É o que a gente pensa. E a gente pode até assistir dois jogadores, ídolos do Fluminense, irem parar no rival, no Botafogo, que são o Nino e o Luiz Henrique. O Botafogo vem tentando, tá? A gente vai para o Mundial com um time fraco, podendo tomar goleadas históricas, essa que é a verdade, tá? Parabéns ao Mário Bittencourt, ele está dando um grande exemplo de inércia e incompetência, tá? Esse é o exemplo do nosso presidente, inércia e incompetente. Não consegue nem colocar uma SAF digna no Fluminense. Está há anos tentando colocar uma SAF e não consegue. Contratou uma empresa para isso e não tem nada aparece. Ou se aparece, eles escondem, né? Porque eles tentaram aí colocar um tipo de SAF para eles se beneficiarem e a torcida começou a mostrar a sua revolta e rapidamente parou o assunto SAF no Fluminense. É engraçado, né? Parece que não chegou proposta nenhuma, só na cabeça dele, né? Então é isso, galera. Amanhã tem o pré-jogo, a gente vai falar tudo do jogo Juventude Fluminense no domingo. Amanhã a gente vai falar tudo na véspera. Vamos trazer as escalações, vamos falar do Juventude, dos destaques do Juventude, vamos falar da arbitragem também, tá bom? Um abraço a todos, peço que a galera se inscreva no canal, deixe o like e amanhã a gente está aqui novamente juntos para falar de Fluminense. Fiquem com Deus, um abraço e até amanhã.